preso, exilado e até hoje alvo de críticas. Você sabia que Paulo Freire foi considerado perigoso por regimes autoritários? E ainda assim é o brasileiro mais homenageado do mundo quando o assunto é educação. O que ele faz de tão impactante para ser tão amado e tão odiado ao mesmo tempo? Bom, se você é professor ou deseja ser, precisa entender por que Freire ainda é tão necessário hoje, em pleno século XXI. Olá, tudo bem? Sou a professora Meg, sou pedagoga e atuo na R2 Formação Pedagógica, formando outros professores. Aqui, a gente ajuda professores e futuros professores a se desenvolverem com conteúdo prático e formação de qualidade. Esse canal é feito para você que ama a educação e aqui a gente fala sobre didática, formação docente, carreira, legislação, vida de professor e tudo aquilo que não cabe só nos livros. E hoje a gente vai falar sobre Paulo Freire. Mas antes de continuar, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Assim, o YouTube entende que esse tipo de conteúdo precisa aparecer mais por aqui, combinado? Por que ainda falamos de Paulo Freire? Antes de qualquer coisa, é importante entender. Paulo Freire não é só um nome de livro obrigatório na licenciatura. Ele é um símbolo. E como todo símbolo desperta amor, resistência e, infelizmente, polêmica. Em um Brasil polarizado, há quem veja Paulo Freire como culpado pelos problemas da educação, mesmo que essas críticas, na maioria das vezes, ignorem completamente o que ele realmente escreveu. Então hoje, vamos fazer diferente. Entender quem ele foi e o que ele pensou, o que ele viveu e o que ele ainda tem a nos ensinar. Paulo Freire nasceu em 1921, em Recife, e viveu uma infância marcada por dificuldades financeiras. Estudou direito, mas escolheu se dedicar à educação. Sua grande virada foi o início nos anos 1960, com um projeto de alfabetização de adultos em Angicos, no Rio Grande do Norte. Em apenas 45 dias, 350 trabalhadores foram alfabetizados. Mas o revolucionário não foi ensinar a ler e escrever, foi ensinar a ler o mundo. Ao invés de usar palavras genéricas, Freire alfabetizava com palavras do cotidiano do trabalhador rural. Enxada, tijolo, terra, fome. A alfabetização, então, não era um fim, era um começo de consciência. Sim, é verdade. Paulo Freire, educador brasileiro e autor da Pedagogia do Oprimido, foi perseguido, exilado e considerado perigoso por regimes autoritários, especialmente durante a ditadura militar do Brasil, em 1964 a 1985. Ele acreditava que educar não era apenas transmitir conhecimento, mas capacitar as pessoas a questionar injustiças e transformar a sociedade. Essa postura crítica incomodava o poder. Freire foi preso em 1964, depois exilado. Viveu no Chile, nos Estados Unidos e na Suíça. Ainda assim, sua obra se espalhou pelo mundo. Hoje, Pedagogia do Oprimido é um dos livros mais citados na área educacional. E Paulo Freire é um dos autores brasileiros mais estudados fora do país. Mesmo sendo alvo constante de críticas de setores conservadores, ele permanece como uma referência mais respeitada no campo da educação crítica. Mas o que exatamente ele propôs? Em Pedagogia do Oprimido, Freire critica o que chamou de educação bancária, aquela em que o professor deposita o conteúdo e o aluno apenas recebe. Segundo ele, isso reduz o aluno à passividade, impede o pensamento crítico. A alternativa seria uma educação dialógica, na qual o educador e educando aprendem juntos. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua produção, dizia ele. Parece óbvio, mas quantas práticas escolares ainda tratam o aluno como um recipiente vazio? E o pior, quantos professores ainda se sentem obrigados a agir assim, por pressão de resultados, métodos engessados ou falta de formação. Mas talvez a obra mais prática e urgente para nós professores seja a Pedagogia da Autonomia. Nela, Freire fala sobre os saberes necessários à prática educativa. Ensinar exige escuta. Ensinar exige respeito ao saber do outro. Ensinar exige curiosidade e humildade. Ensinar exige reconhecer que somos inacabados. Você já parou para pensar nisso? Que você também está aprendendo enquanto ensina? Que o aluno não é um recipiente vazio? Que sua prática educativa não é neutra? E cada escolha sua reproduz o mundo como está ou ajuda a transformá-lo? A pedagogia da autonomia não é sobre ser bonzinho, é sobre ser consciente. E isso vale para mim, para você, para todo educador. A
A pedagogia da autonomia não é sobre fazer tudo certo, é sobre estar em movimento consciente, aprendendo sempre. E isso talvez seja o maior legado de Freire: formar professores conscientes de sua responsabilidade social e política. Freire não nos deu respostas prontas, ele nos deu perguntas. Ele nos ensinou que a escola precisa fazer sentido, que a educação precisa ser contextualizada, significativa e crítica. Em tempos de IA, hiperconexão e alunos cada vez mais ansiosos, o que mais precisamos é de professores que não sejam apenas transmissores, mas facilitadores de pensamento, de conexão, de consciência. Paulo Freire nos ensinou que ensinar é um ato de amor e coragem, amor pelo ser humano, coragem de não se acomodar. E talvez seja por isso que ele ainda incomoda, porque o que ele propôs não foi um método, foi uma postura diante da vida, uma postura que ainda falta em muitas escolas, em muitas formações e muitas vezes em nós mesmos. Se esse vídeo mexeu com você, se provocou mais perguntas do que respostas, é porque Paulo Freire continua fazendo o que sempre fez: despertar consciências. Então, me conta nos comentários qual foi a frase ou a ideia que mais te tocou nesse vídeo. E se você acredita que a educação precisa de mais consciência, mais reflexão e menos automatismo, se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente não entrega só conteúdo, a gente entrega consistência, pensamento e transformação.